Bom dia, louvado seja teu nome, Jesus, para sempre seja louvado. Que a tua luz, a tua doce e suave paz permaneça conosco sempre. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos nesse momento utilizando a palavra, onde nós vamos dar um bom dia espiritual com o estudo do Livro dos Espíritos. Para dar continuidade às questões do livro dos Espíritos, vamos fazer um resumo dos principais pontos da doutrina espírita. Vejamos o que seja. Os seres que se comunicam chamam a si mesmos de espíritos, e pelo menos alguns declaram que já viveram na Terra. Eles constituem o mundo espiritual, tal como nós constituímos o mundo corporal, enquanto assim estivermos encarnados. Resumimos aqui, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que os Espíritos nos ensinaram, para que possamos responder mais facilmente a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente bom e justo. Criou um universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou material e possuem corpos físicos. Os seres imateriais constituem o mundo invisível ou espiritual e possuem corpo espiritual. Ou seja, são os espíritos. O mundo espiritual é um mundo verdadeiro, primitivo, eterno, que já existia e que sobrevive a tudo. O mundo físico é apenas secundário, poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espiritual. Os espíritos vestem temporariamente o envoltório material perecível, conhecido como corpo físico, cuja destruição pela morte lhe desenvolve a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres que possuem o corpo físico, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que já atingiram um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre as demais espécies. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo físico somente seu envoltório. O homem possui três essências. Primeira, o corpo físico semelhante a dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segunda, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado num corpo físico. Terceira, a ligação ou o fio que une a alma ao corpo físico, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Sendo assim, o homem possui duas naturezas: a do corpo físico, que é igual à dos animais, e de onde provém seus instintos, e a da alma, através da qual participa da natureza dos espíritos. O perispírito, que une o espírito ao corpo físico, é uma espécie de envoltório semimaterial,
A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. Ou seja, o corpo físico. Após a morte, o espírito conserva o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível, para os homens no estado normal, mas pode tornar-se visível em determinada circunstância e até mesmo ser tocado, como acontece nos fenômenos de aparições. Assim, o espírito não é um ser abstrato, indefinido, que somente o pensamento pode conceber. É um ser real, definido e que, em alguns casos, pode ser percebido pelos sentidos da visão, da audição e também pelo tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e são diferentes também em poder, inteligência, sabedoria e moralidade. Dessa forma podemos separá-los em, vamos ver, espíritos superiores. Distingue-se dos demais pela sua perfeição, seus conhecimentos, pela aproximação com Deus, pela pureza de seus sentimentos e pelo seu amor ao bem. São os anjos ou espíritos puros. Os outros espíritos se distanciam muito dessa perfeição. Vamos ver. Os espíritos inferiores, o que é que significa? Possui a maioria das nossas passões inferiores e se satisfazem no mal através do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho, etc. Entre os inferiores existem aqueles que não têm muito bons nem muito maus, são mais trapaceiros e inconvenientes do que perversos. A malícia e a irresponsabilidade parecem ser a sua diversão. São os espíritos assim levianos. Os espíritos não permanecem para sempre no mesmo estágio evolutivo. Ao longo do tempo, todos progridem e passam pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse progresso ocorre por meio de encarnação que, para uns, é imposta por expiação, ou seja, por sofrimento, e para outros é oferecida como missão, alegria, satisfação. A vida material é uma prova a qual os espíritos precisam se submeter várias vezes, até que tenham atingido a perfeição moral absoluta. Assim, a reencarnação constitui para eles uma espécie de depuração, pois, ao término de cada uma, eles saem mais ou menos purificados. Ao deixar o corpo físico, o espírito retorna ao mundo espiritual, de onde havia saído. Após permanecer um período mais ou menos longo na erraticidade é o tempo, ou seja, o período de intervalo entre uma encarnação e outra. Então, ele retorna à vida material através de uma nova encarnação. O espírito precisa passar por muitas encarnações para evoluir, onde se conclui que todos nós já tivemos várias existências e que ainda teremos muitas outras.
A cada existência em corpo físico, o espírito vai se aperfeiçoando, seja na Terra, seja em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que o espírito pudesse encarnar num corpo de um animal. A cada encarnação, o espírito sempre progride um pouco e ele nunca retrocede. A rapidez do progresso depende sempre dos esforços de cada um que faz para alcançar a perfeição. As qualidades de uma pessoa são as mesmas do espírito que está encarnado nela. Assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito bom. O homem perverso é a encarnação de um espírito mau, ruim. A alma, antes de encarnar, possui sua individualidade e a conserva após separar-se do corpo físico. Ao retornar ao mundo espiritual, o espírito reencontra todos aqueles a quem conheceu na Terra e tem acesso a todas as existências anteriores. Portanto, pode lembrar-se de todo o bem e de todo o mal que tinha feito. O espírito encarnado está sob influência da matéria. O homem que supera essa influência, pela elevação, pela depuração de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca toda a alegria na satisfação dos espíritos grosseiros, das partes grosseiras do mundo material, se aproxima dos espíritos inferiores, deixando sobressair sua natureza animal. Assim, meus irmãos, concluímos a primeira parte relativo ao resumo dos principais pontos da ciência espírita. E que amanhã venhamos ter a oportunidade de dar continuidade. Agradecemos a Deus, primeiramente, assim, por essa oportunidade da manhã de hoje. Procuramos fazer essa recapitulação do princípio da doutrina espírita com o objetivo de atendermos aqueles que estão iniciando na doutrina e também para aqueles interessados em recapitular. Resolvemos fazer esse estudo da doutrina espírita com o objetivo de atender a esse que vos fala, a recapitulação das questões do livro dos Espíritos, que são 119. Consequentemente, resolvemos fazer em conjunto, repassar. Isso conforme recebemos intuições. E vamos assim rogar a Deus, a Jesus, que continue emitindo as energias benéficas, salutares, curadoras, para todos aqueles que necessitam nesse momento e estão em condições deprimentes e inquietos pela situação financeira e até mesmo também pelas condições de saúde. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que tenhamos um bom dia. Muito obrigado pela atenção.